Olá, você que é servidor público, muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre abono de permanência e alguns prejuízos que você pode ter tido no recebimento desse benefício. Você sabe o que é o abono de permanência? Sabe como ele funciona? Sabe que você pode ter sofrido algum prejuízo no recebimento dele? Vou tentar desenvolver esse tópico em 4 pontos. Primeiro ponto. O abono de permanência é um benefício que existe apenas no regime próprio de previdência social, o regime que é aplicado aos servidores estatutários. Ele consiste basicamente na isenção da contribuição previdenciária daquele servidor público que já atingiu direito à aposentadoria, mas preferiu continuar trabalhando mais um tempo. Então, todos os servidores têm descontos nos olerites de um percentual que incide sobre os seus vencimentos, e esse percentual deixa de incidir a partir do momento em que esse servidor atinge a idade mínima, o tempo de serviço público para se aposentar. Então vamos para o segundo ponto já, senão vai ficar muito... Então vamos lá, segundo ponto do vídeo número 1. Muitos servidores públicos acabam sendo prejudicados no recebimento do abono de permanência por conta de uma interpretação jurídica discutível feita pelos regimes próprios de previdência. O que acontece? Muitos regimes próprios entendem que esse benefício só pode ser usufruído a partir da data em que a aposentadoria é verificada e a partir da data em que é feita a opção por continuar trabalhando. No entanto, isso não parece ter fundamento jurídico. Por quê? A lei é muito clara quando ela fala desse benefício. Ela fala que ele é devido a partir do momento em que o servidor reúne todas as condições para se aposentar, independentemente dele ter requerido aposentadoria ou não, ou ter formalizado a vontade de continuar a trabalhar, apesar de já poder estar aposentado. Então, alguns regimes próprios fazem o seguinte: pagam esse benefício apenas a partir do momento em que a aposentadoria também é avaliada. E aí, o servidor acaba tendo prejuízo. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação: o servidor preenche os requisitos para se aposentar em janeiro de 2020, faz o requerimento da aposentadoria em maio de 2020 e a aposentadoria acaba sendo concedida em junho de 2020. Ele vai receber o abono de permanência a partir de quando? Desde janeiro de 2020. Isso seria o correto, mas não é o que acontece porque, como eu disse, muitos regimes próprios entendem que o benefício é devido apenas a partir da data em que é formalizada a... Putz, eu acho que ficou confuso. Eu vou falar do exemplo de novo, tá bom? Imagine a seguinte situação: o servidor público preencheu os requisitos para se aposentar em janeiro de 2020, mas fez o requerimento da aposentadoria apenas em maio de 2020 e a aposentadoria agora é concedida em julho de 2020. E ele acaba decidindo realmente se aposentar. Muitos regimes próprios entendem que o abono de permanência é devido apenas a partir da data da formalização da vontade de continuar a trabalhar. Então, nesse caso, esse servidor ficaria prejudicado, ele não receberia o abono de permanência, quando na verdade ele já tinha direito ao benefício desde janeiro de 2020. Então é uma interpretação equivocada, porque muitos regimes próprios interpretam a lei alegando que não basta ter preenchido os requisitos para se aposentar, há necessidade de ter formalizado a intenção de continuar a trabalhar, apesar de a aposentadoria já ser um direito reconhecido, não usufruído, mas já reconhecido. Terceiro ponto, vamos lá, agora outra questão. Terceiro ponto. Há também um outro grupo de servidores que se prejudicam por conta de uma outra interpretação dos regimes próprios de previdência. Tal como no tópico anterior, são regimes que não reconhecem o direito desde a data em que os requisitos foram preenchidos. Mas eles não reconhecem sequer o direito ao abono de permanência a partir da data em que o benefício é requerido. Então, tomando como exemplo novamente a situação do servidor que preencheu os requisitos para se aposentar em janeiro de 2020, fez o requerimento da aposentadoria em maio de 2020 e veio se aposentar apenas em julho de 2020, alguns regimes próprios dizem: bom, nem a partir de maio de 2020 esse benefício é devido porque não houve a formalização da intenção de continuar a trabalhar. Isso está errado, não tem fundamento jurídico, porque o direito já existia desde janeiro de 2020, ou pelo menos, na pior das hipóteses, desde maio, quando foi feito o requerimento. A atitude dessas entidades de previdência, ela não tem fundamento jurídico algum, porque desde a data do
requerimento da aposentadoria, tem início um processo que pode levar alguns meses, só que a aposentadoria não é paga retroativamente, de forma que pelo menos o abono de permanência deveria ser pago nesse intervalo entre a data em que é feita a solicitação da aposentadoria e a data que ela sai, porque aí, indiscutivelmente, o servidor público faz jus a esse abono de permanência. O que não pode é ficar sem a aposentadoria e também ficar sem o abono de permanência. É um duplo prejuízo totalmente sem fundamento jurídico. É isso. Quarto ponto. Então, se você não recebeu o abono de permanência a partir da data que você preencheu os requisitos para se aposentar e também não recebeu o abono de permanência nem mesmo após o requerimento da aposentadoria até sair a aposentadoria, você deve procurar o regime próprio e fazer essa cobrança, porque esse é um direito seu. O fato do processo da aposentadoria levar algum tempo, exigir a apresentação de alguns documentos e provocar aí uma certa burocracia, não pode passar por cima do direito ao pagamento retroativo do abono de permanência. Isso está garantido na lei, isso não tem sido observado com rigor por essas entidades de previdência e fica aí então o caminho para você fazer essa cobrança. Os valores correspondem exatamente à contribuição previdenciária que vinha sendo destacada lá no seu lerite, e se o seu prejuízo for um prejuízo de alguns meses, esse montante pode ser um montante interessante, pode valer a pena você fazer uma cobrança. São essas as dicas, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, por favor, compartilhe com os amigos e até a próxima.